Minas Urgente. Oferecimento Azulim. Tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Mais segurança. Motoristas cobram soluções para acidentes no anel viário. Quem cuida tem. Pontos de ônibus e estações de embarque de Uberaba são reformadas. As paradas são alvos frequentes dos vândalos. Planejamento. Prefeitura e Corpo de Bombeiros já tem um plano para enfrentar o período de queimadas. Eleições 2026. Com o fim das convenções partidárias, sabe quem oficialmente é candidato nas eleições de outubro. Prato de Minas, e no cardápio de hoje, tirinha de frango acompanhada de chips de batata doce. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima quinta-feira. A semana tá passando voando, hein? Que coisa, a hora que você vai ver já é Natal de novo. Vamos juntos até 1h50 da tarde com muita informação que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que sempre faz questão da sua participação. O nosso Band Zap sempre está liberado para você aí. Você pode mandar um alô, um abraço, uma bronca, um puxão de orelha no apresentador. É sempre muito bem-vindo, né? Quer fazer uma denúncia, uma reclamação, manda para cá que você tem voz ativa. 99793-1300. Daqui a pouquinho a gente põe aí para você já tirar uma foto da tela, tá bom? A gente está junto também lá na internet. A Band tem um canal no YouTube. Então, se por acaso você está em trânsito, está em um lugar aí longe da TV, você pode assistir os nossos programas no celular, no YouTube, ou no YouTube na sua própria televisão, ao vivo ou depois quando você tiver um tempinho, tá bom? E nas redes sociais, você que está conectado, tem o seu arrobinha aí, @Band Triângulo, tem notícia no Instagram e no Facebook. Tem gente que usa mais o Facebook, tem gente que usa mais o Instagram. E as minhas redes, @Bagnet. Se quiser seguir lá, a gente segue mais. Confesso que eu tenho usado mais o Instagram, mas sempre dou uma espiada no Facebook, tá bom? Quinta-feira, meu diretor, é o dia mais saboroso da semana, O pessoal de casa já sabe, olha só, prato de Minas chegando, é aquele petisco, é aquela comida assim, sabe, que abraça. Frango frito, tirinho de frango frito acompanhado de batatinha doce. Cara, que combinação sensacional. Ó, enquanto tá fritando aí, a gente segue com as notícias. Daqui a pouquinho, prato de Minas para você, e é só aqui no Minas Urgente que tem, tá? Então já avisa todo mundo. Olha só, foi apresentado hoje o relatório final da CPI do feminicídio. Tá? A ideia é apresentar propostas para fortalecer a proteção às vítimas, isso na cidade de Uberlândia. Carlos Vilela acompanha os trabalhos desde o início, esteve hoje lá então nesse encerramento e traz para a gente todos os detalhes. Uma boa tarde para você, Carlos Vilela. Boa tarde, Bagnetti, para todos ligados a Minas. Bagnetti, foram exatos 180 dias de trabalhos aí que incluíram levantamentos de casos, de dados, tanto de agressões quanto de mulheres que acabaram sendo executadas, mortas, feminicídios consumados. A CPI do feminicídio também levou em conta tudo o que está relacionado aos feminicídios, ou seja, os feminicídios registrados em Uberlândia nos últimos 2 anos, quanto envolvendo as vítimas, muitas tinham medidas protetivas, inclusive a favor delas, que não as protegeram de nada. O aparato também médico, psicológico, acompanhamento social para essas vítimas também foi levantado, foi apurado no decorrer da CPI. O trabalho das forças de segurança, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, com ações preventivas e repressivas e, é claro, principalmente a atuação da Justiça,
Ministério Público, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e as políticas voltadas para esse gravíssimo problema de segurança, mas também social. Enfim, Bagnete, essa CPI fez um raio-x de extrema importância e que vai servir de referência não só para tratar desse assunto em Uberlândia, serve de exemplo para outros estados do Brasil, onde esse problema também é assustador. A proposta dessa CPI foi apresentada pelo vereador Pezão há 180 dias atrás. O relator é o vereador Elinho e a CPI foi presidida pela vereadora Lisa Prada. Aliás, nós conversamos com a presidente da CPI, que disse o que essa CPI traz, o que ela acrescenta de benefício para que se minimize ou pelo menos, que dê um outro enfoque a esse crime gravíssimo, a violência contra a mulher. Vamos ouvir a fala da Lisa, que foi presidente da CPI do feminicídio. A partir de agora, esse documento, nós vamos disponibilizar todos os dados da CPI, vai ser disponibilizado no portal da Câmara, nós vamos encaminhar para o Ministério Público, vamos encaminhar para o Poder, para o Estado, o Poder Judiciário, para todos os poderes executivos. O Legislativo tem uma lei, inclusive, que foi sugerida também. Então, para as universidades, a documentação está aberta. Não só aqui na Câmara, mas no portal, e nós vamos tentar dar a maior divulgação. O relatório são páginas e páginas, é enorme, mas ele tem ali os dados de cada instituição. Tá aí, então toda a iniciativa ela é sempre muito bem-vinda, ela é válida no combate ao crime contra as mulheres, e aí a gente está falando de feminicídio, que é o crime mais cruel, que é a morte, o assassinato de mulheres. Agora resta saber o resultado prático desse trabalho, essas estatísticas aí, os órgãos de segurança têm, A gente quer saber quanto vai avançar isso no âmbito do legislativo municipal. Vão se propor políticas públicas de amparo às famílias, vão se propor políticas públicas de assistência social, de prevenção, de amparo às mulheres que se veem nessa situação aí eminente de risco. A gente precisa de soluções práticas, Estatística, Secretaria de Segurança Pública, os órgãos de segurança pública têm. Quero saber de medidas efetivas, E vamos ampliar esse debate. O espaço aqui está aberto aos nobres vereadores. Tá bom? 36 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, BR-365, em Patos de Minas. Um ônibus fazendo a rota São Paulo-Natal foi parado na fiscalização. Na abordagem aos passageiros, os policiais perceberam o comportamento estranho de uma mulher, que não soube sequer explicar os dados básicos da viagem dela. Estava ali, mais perdida do que tudo. Verificaram a bagagem da mulher, a polícia encontrou o quê? Droga. Tá vendo aí, muita droga. Ela disse que pegou a maconha em Uberlândia e levaria para João Pessoa, na Paraíba. A viagem dela e a droga ficaram na Polícia Civil de Patos de Minas. Pois é, mula do tráfico. Estava ali, sem saber de onde veio, para onde ia. Agora tem endereço certo, a cadeia. Da droga para os cigarros, 36 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos chegando em Uberaba. De novo, mulher envolvida no crime. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você bem disse, eles estão recrutando as mulheres, Bagnete, até mesmo para evitar qualquer tipo de abordagem ou fiscalização, mas desta vez aqui em Uberaba deu errado para essa moça de 26 anos. As equipes da Ronda, da Polícia Rodoviária Federal, estavam fazendo operação e fiscalização na BR-050 para combater qualquer tipo de criminalidade e também para manter a segurança viária para quem passasse aqui por Uberaba
na BR-050. Então os policiais viram essa mulher conduzindo um veículo utilitário, uma Volkswagen Saveiro, com a capota e decidiram realizar a abordagem. Ela foi identificada como uma moça de 26 anos e durante buscas no interior desse veículo e também na carroceria, as equipes encontraram inúmeras caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O montante total, Bagnete, deu mais de 36.800 maços de cigarros. Ao ser questionada, ela disse que pegou essa mercadoria em São José do Rio Preto e que o destino final seria Uberaba. Então ela recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de contrabando, lembrando que é inafiançável depois da mudança da lei, foi levada até a delegacia da Polícia Federal, teve a prisão ratificada e já está na penitenciária. Hoje à tarde ela deve passar pela audiência de custódia para saber se ela vai ser liberada ou se continua cumprindo a pena desse crime. Bagnete. Juliano, já deve ter um advogado aí, né? Ela já deve estar bem assessorada com o advogado, porque o prejuízo é grande. Isso aí vale uma nota, essa carga, tá? Mas é crime, tanto quanto a outra que estava levando droga, cigarro contrabandeado também é crime. Vamos ver se a justiça vai aliviar ou não o lado dela. Agora, quem não teve o lado aliviado, hein, Juliano, foi o camarada que encontrou o cartão. A história é o seguinte, o policial militar perdeu o cartão do banco. Quem achou o cartão começou a comprar no nome do PM. O que aconteceu com o sujeito, Juliano? Pois é, Bagnete, é mais uma dessas histórias que só tem aqui em Uberaba. Esse policial militar de 40 anos foi deixar a filha dele na escola ontem, no Colégio Tiradentes, bem próximo ao 4º Batalhão de Polícia Militar. Deixou a menina, como ele estava de folga, foi para casa, ficar tranquilo, só que de repente, Bagnete, ele começou a receber notificação através do celular de compras. Ele pensou, mas eu estou em casa, que compras são essas? Foi verificar os locais e aí ele tentou achar o cartão e não achou. Então ele percebeu que tinha perdido o cartão ali nas proximidades da Praça do Quartel, chamou os companheiros de farda e eles foram nos estabelecimentos comerciais que foram realizadas as compras. Pegaram as imagens das câmeras de segurança e o rapaz que encontrou o cartão estava fazendo a compra como se fosse dele, passando lá no débito, por aproximação, fez compra de cerveja, de bolacha, de isqueiro, vários outros produtos. A Polícia Militar pegou essas imagens, reconheceu esse rapaz, depois de levantamentos ele foi preso ontem à tarde lá no bairro Fabrício. Ele confessou o crime, os policiais ainda encontraram as roupas que ele utilizava no momento das compras, foi levado até a delegacia e durante a madrugada ele foi ouvido, teve a prisão confirmada e está na penitenciária. É outro que deve passar pela audiência de custódia e aí depende do juiz se vai atender ou não o pedido de liberdade dele depois desse mau exemplo, né, Bagnete? Vou usar uma expressão que você sempre fala aqui, viu, Juliano? Esse aí mordeu no arame, porque ele achou o cartão do policial militar. O policial militar, ele sente o cheiro da malandragem à distância, né? É o tirocínio. Aí acionou a rede dele, pá! Não deu outra, mas pegou na hora o malandrão aí que estava pagando de bonito com o cartão do PM. A polícia sente o cheiro à distância. Caiu a casa desse daí, caiu a casa da mulher do carro de cigarro contrabandeado, caiu a casa da mulher da mochila cheia de droga, entendeu? Então, se tem alguma coisa errada, atravessou no caminho da polícia, meu amigo, a casa cai. Morde no arame, segundo o nosso filósofo Juliano Carlos. 5 mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Ituiutaba, alô Pontal do Triângulo, tá? Todos suspeitos de tráfico de drogas interestadual, vendendo e comprando droga entre os estados. Essa é a terceira fase da Operação Resort. O delegado responsável pela investigação falou com a nossa equipe. Nós conseguimos evoluir nas investigações, nós conseguimos identificar outros indivíduos que estão integrados aí nessa organização criminosa, que funcionam aí para o transporte dessa droga, na logística dessa droga, bem como indivíduos que funcionam ali como interpostas pessoas como laranjas que lavam o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Durante a operação Resort, fase 1, 2 e 3, nós conseguimos prender alguns indivíduos, nós conseguimos o sequestro de imóveis, sequestro de móveis, de veículos, nós conseguimos o sequestro de contas bancárias, evoluir nas investigações para identificar
demais indivíduos, componentes dessa organização criminosa. Nós fechamos hoje a Operação Resort, que estava relacionado ainda com esse transporte interestadual de drogas, lá atrás, onde o indivíduo foi preso com uns 30 quilos de pasta base. Agora nós vamos evoluir, agora com a identificação de todos os indivíduos que compõem essa organização criminosa, bem como as pessoas que funcionam ali como as interpostas pessoas, os laranjas, que vão lavar esse dinheiro ilícito oriundo do tráfico de drogas. Delegado, pelas informações, parabéns à Polícia Civil em Tuiutaba, né, pelo trabalho de inteligência. Tuiutaba que está numa localização privilegiadíssima, né, e acaba sendo o entroncamento dessa rota do tráfico, por isso dessa ação tão pontual da Polícia Civil em Tuiutaba. Um abraço aos amigos lá no Pontal do Triângulo. Agora eu quero trazer uma história para você inspiradora, tá? Essa é para inspirar você que está pensando em empreender, abrir o próprio negócio. Tenho certeza que vai te motivar muito, tá? É a edição do Sementes de Cooperação de hoje, que eu vou mostrar para você a história da Elaine. Ela está empreendendo, olha que bacana, no ramo de velas aromáticas. E foi no Sicoob, é isso mesmo, foi no Sicoob que ela encontrou o apoio que ela precisava para crescer. Vamos assistir juntos? Sementes de Cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Empreender é semear oportunidades e fazer a própria história florescer. Em 2020, estava procurando um produto para começar a empreender e descobri as velas aromáticas e me encantei com esse universo. E foi no Sicoob que ela encontrou apoio para crescer. Fui buscando capacitação que eles ofereciam através de palestras, de programa. Isso me ajudou muito, porque às vezes a gente acha que é só ter um produto para vender, mas a gente tem que saber gerir negócio. O propósito do programa Elas em Foco é promover o desenvolvimento social e econômico das nossas cooperadas. Com isso, nós criamos linhas exclusivas para elas, como cartão de crédito, cheque especial e capital de giro. Mais de 2.000 mulheres de Divinópolis e Carmo do Cajuru transformaram seus negócios e passaram a sonhar mais alto. Hoje eu espero continuar levando aí esse bem-estar para as pessoas e no futuro ter uma loja física. Cada história é única. O jeito de cooperar? Não. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Viu que parceria de sucesso, né? A história da Elaine certamente vai inspirar você aí que também quer empreender. E pode contar sempre com o Sicoob, tá certo? Isso que você está vendo lá em Carmo do Cajuru está acontecendo em toda Minas Gerais. Sicoob em toda Minas Gerais, tá bom? Vamos lá para o Alto Paranaíba, porque o incêndio em um galpão de materiais recicláveis assustou muita gente lá em Patos de Minas. Gustavo Galvão está ao vivo com a gente, direto da cidade, trazendo as informações. Uma boa tarde para você aí, Galvão. Oi, Bagnete, muito boa tarde para você, uma excelente quinta-feira a todos que acompanham o Minas Urgente. Esse incêndio aconteceu lá na Avenida Paracatu, próximo à rotatória que dá acesso à Avenida Padre Almir Neves de Medeiros. Tudo começou, era mais ou menos 4 horas da tarde. O Corpo de Bombeiros teve um prazo aí de 2 horas e meia para conseguir acabar totalmente com os incêndios, ou melhor, com um incêndio e aí sim com todos os focos desse incêndio ali nesse galpão de recicláveis. Um fato que assustou os moradores ali do entorno, porque o fogo poderia atingir casas e estabelecimentos comerciais vizinhos, e o saldo foi mais ou menos esse: 45 mil litros d'água, e dezenas de militares do Corpo de Bombeiros ali estiveram administrando os caminhões-pipa, e o sucesso da operação, ele foi assim notado por muitas pessoas que ali estavam. O trânsito, ele ficou um pouco interditado, mas o Corpo de Bombeiros conseguiu acabar com esse incêndio. Era mais ou menos 7 horas e 30 minutos da noite. No entanto, as equipes precisaram ali ficar durante toda a noite e também o início da madrugada para que qualquer eventualidade, para que qualquer surgimento de novos focos de incêndio, eles estavam ali de prontidão para resolver todo o problema. Inclusive, eu conversei com o Tenente Danilo Caixeta do Corpo de Bombeiros e ele nos dá mais detalhes de como foi essa ocorrência que mobilizou praticamente todo o batalhão aqui de Patos de Minas. Vamos acompanhar. No local, grande quantidade de material inflamou, né, numa temperatura muito alta. Material aí, latinha e tinha pneus também,
Tudo isso causa um incêndio que progride rapidamente. Nós conseguimos controlar e confinar esse incêndio apenas ao armazém, protegendo uma casa que existe ao lado e aos fundos também. Agora nós já estamos numa situação que o incêndio está controlado. Obrigado ao comandante aí pelas informações. Corpo de Bombeiros sempre muito preciso, rápido e ágil para conter qualquer incêndio, toda situação de salvamento. Isso é inquestionável. Agora tem que analisar o seguinte: esses depósitos de materiais recicláveis aí, eles estão em conformidade aí com aquela vistoria do Corpo de Bombeiros que é exigido para o comércio em geral? Isso precisa ser debatido, isso precisa ser averiguado, porque ali só tem material inflamável. Material que pega fogo muito fácil. Vira e mexe a gente dá notícia de incêndio em galpão de material reciclável. Então isso tem que ser debatido. O vereador tem que olhar esse tipo de coisa aí. Isso é coisa de vereador dar uma conferida, tá bom? E o Corpo de Bombeiros não trabalha 24 horas por dia. Vou te mostrar que um bebezinho de apenas 2 meses foi salvo pelos bombeiros depois que ele engasgou. A criancinha ficou engasgada lá em Araxá. Corpo de Bombeiros muito rápido salvou essa criança. O César Campos é que está ao vivo com a gente, tem as informações da nossa querida Araxá. Uma boa tarde para você aí, César. Estátua ali, o negócio paralisou, transmissão ao vivo pela internet tem disso. Será que a gente consegue restabelecer, diretor? Daqui a pouquinho a gente vai restabelecer então um contato com o César, para a gente contar essa história do Corpo de Bombeiros que salvou a criancinha de 2 meses que ficou engasgada, tá bom? Daqui a pouquinho ele volta. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência vamos falar da prevenção às queimadas. Não saia daí, o Minas Urgente volta já. Especial Dia dos Pais. Com 800 mil reais em prêmios. Isso mesmo, 800 mil reais em prêmios. Que você pode realizar todos os seus sonhos. Como comprar a casa própria, o seu apartamento, o carro dos sonhos, quitar todas as suas contas. Porque só no quarto prêmio tem 700 mil reais. Esse é o verdadeiro presente para o Dia dos Pais. Do primeiro ao terceiro prêmio, 20 mil reais em cada. E no quarto prêmio, 700 mil reais. Mais 20 giros de 2 mil reais cada. Feliz Dia dos Pais com 800 mil reais em prêmios. Tudo para o Dia dos Pais está aqui no Bahamas e Bahamas Mix. Açúcar Delta ou Coruripe, 10,90. Batata Uai, 2 quilos, 19,79. Linguiça para churrasco Rivelli, 1 quilo, 12,98. Coxas e sobrecoxas Ave Nova ou Super Frango quilo, 6,89. Contrafilé Noa, toda hora plena quilo, 38,90. Amistel Puro Malte Lata, ofertaço, só 2,99. Dia dos Pais é no Bahamas e Bahamas Mix. Pra porca e parafuso não tem discussão. Agora é Brasileira, a sua melhor solução. Brasileiras Parafusos, há mais de 30 anos, oferecendo qualidade e confiança. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos para todos os segmentos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, sua solução em parafusos. Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, 1240, em Uberlândia. Pela primeira vez em Uberlândia, você vai aprender a se comunicar com clareza e estratégia com Fábio Bertotti, o ícone nacional da oratória, e a publicitária Carol Arantes. Para você, profissional, vendedor, empresário ou líder, o Falar é Fácil vai destravar a sua influência. E o melhor, aqui em Uberlândia, na CDL, dia 12 de agosto, das 18h30 às 22 horas. Acesse agora falarefácil.com e conquiste o próximo nível. Sua empresa merece se destacar entre as maiores do mercado e com o Vitrine Band isso é possível. Aqui no Vitrine, nós conectamos as marcas aos consumidores de forma estratégica e irreverente, unindo o melhor da TV e do digital. No Vitrine, sua empresa é apresentada de forma leve, informativa e com credibilidade, destacando seus diferenciais e ofertas. É uma oportunidade de aumentar a visibilidade da sua marca e alcançar muito mais pessoas com a força da Band. A sua marca pode ser a próxima a ganhar espaço aqui no Vitrine Band. Entre em contato e saiba mais.
Combate aos incêndios florestais. Denuncie, ligue 193. Apoio Florestas em Fogo, Vidas em Jogo, Prevenção é o Caminho. Uma iniciativa LD Celulose. Minas de volta, agradecendo sempre a sua companhia. Obrigado pelas mensagens, tá? A gente fica muito feliz de ter a participação de vocês. Ó, as chuvas praticamente já cessaram, a seca já está instalada e justamente com essa preocupação foi apresentado hoje um plano de contingência para enfrentar o período de queimadas, tá? Deixa eu chamar a Maria Eduarda, ela está ao vivo com a gente, acompanhou, né, toda essa apresentação e compartilha com a gente agora. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnetti. Para você que está acompanhando Minas Urgente, o plano de contingência foi lançado hoje através de um decreto aqui na Prefeitura de Uberlândia, justamente para combater as possíveis queimadas que acabam acontecendo neste período de estiagem. Além disso, foram conversados também sobre possíveis ações, não somente em campo, um trabalho que pode usar inteligência, né, tecnologia e monitoramento para tentar ter uma resposta um pouco mais rápida quanto às queimadas que acontecem em Uberlândia, porque elas podem impactar não somente o Corpo de Bombeiros, que acabam tendo um excesso de trabalho neste período, mas também pode comprometer a saúde da cidade, os hospitais da cidade. A gente conversou com o Coronel Fernando, né, que é da Secretaria Municipal de Segurança Integrada, e ele falou das principais ações que vão acontecer no município neste período. Esse ano, em razão das mudanças climáticas, os efeitos do período de estiagem foram atrasados aí, né? Então nós estamos fazendo essas reuniões desde do primeiro semestre. Vamos trabalhar muito com tecnologia, com as nossas estações meteorológicas hoje. Elas nos passam informações sobre velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura, quantidade de chuva. E esses dados são transformados em informações para que a gente possa orientar a população. Essa tecnologia, que é um software, na realidade, ele busca dados de satélites dos nossos sites, como o INPE, o IMET, e transforma esses dados em informações de forma que a gente possa detectar as queimadas com antecedência, logo no início, né? E aí sim a gente possa fazer o combate contando com o apoio do Corpo de Bombeiros. Nós queremos trabalhar pesado esse ano com as campanhas, estamos já estruturando isso junto com a saúde, para falar sobre os efeitos da queda da qualidade do ar, das queimadas, das altas temperaturas, para as pessoas que têm mais sensibilidade, algum tipo de vulnerabilidade. Obrigado, Coronel Fernando, pelas informações. Você viu aí, é uma somatória de esforços, né, para se antever as queimadas. Então você tem a Secretaria de Segurança Municipal, você tem a Defesa Civil, você tem a Polícia Militar, você tem o Corpo de Bombeiros, vi também Ministério Público aí, a pasta do Meio Ambiente, né, para que, junto com a tecnologia, né, se antecipar e evitar as consequências terríveis das queimadas. Né, Coronel Fernando falou, mais do que o prejuízo ao meio ambiente, né, mais do que o prejuízo financeiro, você tem um prejuízo à saúde das pessoas também, tá? Então, a gente precisa se unir a todas essas frentes de trabalho aí, todos esses órgãos que eu citei, e a gente fazer a nossa parte também, entendeu? Vê, denuncia, não jogar lixo na rua, né? Um toco de cigarro pode provocar um incêndio, um caco de vidro pode provocar um incêndio, vem o sol, vai ali, mete fogo no terreno. Então, acho que todo mundo tem que ser responsável, tá bom? Vamos falar de eleições 2026? Os partidos encerraram ontem o período das convenções partidárias, tá? Mas o cenário eleitoral em Minas segue aberto. As negociações para fechar as chapas continuam até o dia 15 de agosto. Carlos Vilela de volta falando para a gente de convenção e registro de candidatura. O ideal, né, Carlos Vilela, é que já estivéssemos tudo definido. Mas ainda muita coisa pode mudar, é isso mesmo? Explica para a gente, professor Carlos Vilela.
Bagnetti, se dependesse só das convenções, o eleitor ainda não estaria convencido. O trocadilho agora é oportuno, até porque, você disse bem, essas convenções, o prazo terminaram ontem, mas elas não definiram muita coisa não. Tem candidatura a ser registrada até o dia 15, e trazendo aqui para a realidade de Minas, a indefinição maior sobre essa questão é, por exemplo, dos republicanos, né? Depois de barrar aí a candidatura do senador Cleitinho ao governo do estado, o partido também não fechou chapa. E há, inclusive, a possibilidade de ser o próprio ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, um candidato aí ao governo. Mas o impasse perdura, tanto que hoje tem reunião do Partido Republicanos em São Paulo. Vamos ver o que vai ser definido por lá hoje. Já o PL lançou Flávio Roscoe como candidato ao governo de Minas, ainda não tem definição de vice também. PT, sim, oficializou Patrus Ananias para o governo, oficializou Marília Campos para o Senado. Já o PSD confirmou o governador Matheus Simões e Carlos Viana, mas também tem pendências aí na composição da chapa para o partido. Ou seja, até agora 4 partidos concluíram. O PT, por exemplo, né, que já havia sido definido, mas no cenário nacional essas convenções também definiram os principais nomes até agora. Presidente Lula do PT, Flávio Bolsonaro do PL, Ronaldo Caiado do PSD, né, e Romeu Zema do Novo. Ainda está em começo aí desse período, né, pré-eleitoral, e muita coisa, como diz o mestre Ricardo Bagnetti, vai passar por debaixo dessa ponte para espanto, inclusive, do eleitorado brasileiro, né? Vamos acompanhar dia após dia, viu, Carlos Vilela, né? Prazo das convenções partidárias aí com essa brecha do registro de candidatura, a gente vê muito pré-candidato em cima do muro, indeciso. Repito o que falei ontem, a gente conhece eleitor indeciso. Agora, candidato indeciso é a primeira vez uma novela como essa que nós estamos acompanhando. Aí você vai confiar num camarada desse que fica só no joguinho e não tem posição firme, né? Então, isso serve também aí de parâmetro. Amanhã, sexta-feira, aqui no nosso Minas Urgente, tem um comentário político com Adelino Júnior, tá bom? Mudando de assunto, mais um caminhão ficou preso no raio do pontilhão da BR-452 aqui, quem entra e quem sai de Uberlândia, pertinho do bairro Alvorada, aqui nessa cidade. Dessa vez era um caminhão boiadeiro que transportava cerca de 50 bois. O motorista saiu de Varjão de Minas com destino a Jataí, em Goiás, e ficou preso na estrutura por mais de 1 hora. A Polícia Rodoviária Federal precisou interditar o trânsito nos 2 sentidos da rodovia até a retirada do caminhão, que só foi liberado, veja só você, depois que os pneus foram esvaziados. É isso mesmo, para ver se dava altura. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo excediu o limite de peso permitido para o trecho e de altura também. No entanto, com o período de orientação, como o período de orientação ainda está em vigor e termina amanhã, o motorista não foi multado. A partir de amanhã, a situação muda, passa a valer a fiscalização com a aplicação de multas para veículos acima de 23 toneladas que circularem pelos trechos urbanos das BR-050 e 365 em Uberlândia. E prestar atenção também no limite de altura. Nós mostramos para você essa determinação, mostramos as placas, a sinalização que foi instalada, mas pelo visto não resolveu. Tá, me lembro, recentemente um outro caminhão boiadeiro passou aí que arrancou o tampo do caminhão, o tampo da carreta, melhor dizendo, e a gente ficou preocupado, inclusive, se tinham ferido os animais. A Polícia Rodoviária Federal, na época, falou que não. Aconteceu de novo. Se murchou o pneu do caminhão, ele acabou de passar, gente, vai lá e faz uma vala nesse asfalto, entendeu? Dá uma rebaixada na pista ali, ó, cavuca para baixo para aumentar o vão de passagem. Tá fácil de resolver isso daí. Não precisa ser engenheiro de trânsito não para dar um pitaco desse. Mostra aqui, diretor, ó. Só faz assim, ó. E aí aumenta o buraco pro povo passar. O asfalto aqui faz assim, ó. Pronto.
Nossa, Bagnetti, você descobriu a roda. Um caminhão carregado com sofás tombou na BR-365 em Patos de Minas. Gustavo Galvão está de volta para falar aí como é que isso aconteceu. Foi tentar acessar a marginal, aquela indecisão de novo? Pois é, Bagnetti, esse caminhoneiro ele veio de Votuporanga, no interior de São Paulo, e seguia para a Bahia. E respondendo a sua pergunta, ele tentou desviar de uma sinalização que bloqueava parte da pista, né, por causa de uma outra ocorrência, de um outro acidente. Tentou acessar a via marginal e, segundo ele, por causa da sinalização confusa, ele se enganou, subiu no canteiro central e não conseguiu controlar o caminhão, fazendo com que ele tombasse. Por sorte, ninguém ficou ferido. O caminhoneiro, então, ele informou, mostrou toda a documentação ali para a Polícia Rodoviária Federal, tudo certinho. Esses policiais rodoviários federais, eles interditaram toda a área da BR-365 para recolher tudo ali e também desobstruir o trânsito. E agora, neste momento, ele já está liberado. Bagnetti. Tá certo, Galvão. Obrigado pelas informações. Essa questão da sinalização também, né, acaba confundindo muitos motoristas. Ficou na dúvida. O caso da carreta presa no pontilhão também, a sinalização. Recentemente o próprio Galvão mostrou para a gente ali, o motorista não sabia se ia para a direita ou para a esquerda no entroncamento, provocou um acidente. Juliano Carlos mostrou para a gente já uns 2, 3 acidentes por conta de sinalização no pare e siga. Tá danado, tá danado. Um jovem de 18 anos ficou ferido depois de um acidente de moto, isso BR-262, ontem à noite, próximo a Nova Serrana. Quem sai daqui rumo a Belo Horizonte passa por aí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele caiu da moto nesse trecho. As causas do acidente ainda não foram informadas. Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos ainda no local da ocorrência. Em seguida, ele foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital São José, em Nova Serrana. Isso é o que sobrou da moto dele, tomara que ele se recupere brevemente. E a Justiça Federal deu prazo de 72 horas para o DENIT e a empresa responsável pelos radares explicarem a retirada de 23 equipamentos da BR-365 e 050, passando também por dentro de Uberlândia. A gente mostrou isso dias após a retirada dos equipamentos. Motoristas deram falta, a gente foi conferir e batata, não tinha mais nada. E agora? Maria Eduarda, de volta, falando para a gente aí desse pedido do Ministério Público Federal. Maria Eduarda. Bom, a Justiça determinou em caráter, Bagnetti, de urgência que o DENIT, né, e essa empresa da tecnologia de informação responsáveis, né, pelo serviço se manifestem sobre a retirada desses radares no perímetro urbano de Uberlândia. A decisão é em resposta à ação civil do Ministério Público Federal através da Procuradoria, do Procurador da República, o Kleber Eustáquio, que aponta um grave risco de acidentes após a retirada e desativação desses 23 radares no perímetro urbano das BRs 050 e 365. A ação pede também que os envolvidos sejam obrigados a reinstalar esses 23 radares até que tenha uma nova empresa contratada assumindo essas operações. A ação propõe também uma indenização de 50 milhões de reais por danos morais coletivos caso não seja cumprido. Em nota, o DENIT informou que a retirada destes equipamentos decorre devido à transição contratual dos serviços e que os procedimentos para a implantação de novos equipamentos já foram iniciados e estão em fase de estudos técnicos pela empresa contratada e que manifestações de âmbito judicial serão apresentadas nos autos por meio da Procuradoria Federal junto ao DENIT. E eu acho que o Kleber Eustáquio apontou um ponto muito importante, né, que o perímetro urbano dessas rodovias é muito perigoso mesmo, Bagnetti. O trânsito da cidade se confunde com o trânsito da rodovia, né? E aí a situação fica ainda mais complicada. Se tem um radar, o povo respeita. Há quem diga que é uma simples indústria da multa. Mas, se não meter a mão no bolso do motorista, não aprende. Tem gente que está passando aí em altíssima velocidade. Agora resta saber o seguinte, o custo disso daí. Tira radar, põe radar, tira radar. Alguém está pagando essa conta.
Quem você acha que está pagando? Pois é. A cobrança agora é por mais segurança. Depois de uma série de acidentes no acesso do Anel Viário Norte aqui em Uberlândia, mostramos vários para vocês aqui. Quem passa pelo local pede solução, precisa reduzir o risco, precisa evitar novos acidentes, tá certo? Tá matando gente ali. Carlos Vilela foi conferir. No último acidente no local, uma carreta carregada com carvão bateu num caminhão caçamba. Os dois veículos foram parar no barranco. O motorista do caminhão teve ferimentos graves. Ele fazia o retorno por esta alça da rodovia quando foi atingido. Acidentes como este aconteciam com frequência noutros cruzamentos do anel viário, até soluções paliativas serem implantadas. Nesta rotatória que dá acesso ao aterro sanitário a muitas propriedades rurais, por exemplo, foram colocadas pedras enormes no meio da pista. Neste outro cruzamento com a Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, os acidentes também eram constantes. Bastou colocar manilhas fechando a rodovia para dar mais segurança ao trânsito. A mesma providência é cobrada por quem passa nesta alça de acesso ao distrito industrial e que já presenciou acidentes graves neste local. É perigoso e nós já vimos a morte de 2 velhinhos ali já há muitos anos atrás também. Ficou lá no barranco lá com o fusquinha deles ali já, quem ia fazer o contorno também. Já vi, presenciei morte aí já, né? Já presenciei muitos acidentes até com morte. Inclusive o meu patrão morreu aí esse dia. Que é perigoso demais, tem que interditar esse trevo aqui é diferente, ó. Matar o meio aí, ó. A falta de segurança no local assusta até quem tem projetos a serem executados nesse setor. Sem dúvidas, a gente está com um projeto aqui na região, a gente está montando um empreendimento e essa área aqui é uma preocupação para a gente, né? Nós teremos aqui funcionários, colaboradores transitando por aqui, isso se torna um risco aí para o nosso empreendimento, sem dúvida nenhuma. Precisa de fato de ajustes, de melhoria aqui para que traga segurança para a região, né? Esta é uma preocupação assumida pelo empresário e produtor rural Renato Naves. Ele chegou a gravar um vídeo e postar em suas redes sociais, chamando a atenção para o problema. Os veículos não podem passar no centro do trevo, eles devem contornar. Veja a gravidade dos acidentes, eles são de grande impacto. Olha ali, tombou 2 carretas ali nesse exato momento. Então eu quero te pedir, governador Matheus Simões, por favor, essa obra aqui é uma obra de baixo custo. Prefeito Paulo Sérgio, dê uma atenção aqui para nós. Renato acredita que, se nada for feito de forma preventiva, com o aumento do fluxo de veículos pesados, os acidentes vão ser inevitáveis. Imagina o quanto não vai aumentar esses acidentes aqui. Então eu quero pedir, não vamos esperar que a gente perca mais vidas aqui não. Vamos corrigir isso antes que aumente o número de vítimas fatais aqui, por favor. Vamos lá. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, informou que o anel viário Ayrton Senna em Uberlândia ainda não faz parte do contrato de concessão da Ecovias do Cerrado. A agência autorizou estudos para avaliar a possível inclusão do trecho, considerando as condições da via e a segurança dos motoristas. Isso é um atestado, né, de que o órgão federal responsável não tem a competência para gerir o anel viário. Ponto. Tem que passar para a iniciativa privada, ver se ela vai querer. E aí a gente se pergunta o seguinte, eles tiram isso da cabeça deles, eles tinham que consultar a população, consultar quem passa pelo local, quem testemunha, igual o senhor Renato falou com a gente aí. Qual que é a melhor opção? Né? Porque tudo que faz, o negócio é tudo mal feito, manilha, pedra para conter o trânsito. Negócio mal e porcamente aí então com uma solução e os acidentes estão acontecendo. Isso é um retrato da incompetência. Vamos voltar lá para Araxá para falar do caso do bebezinho de 2 meses que ficou engasgado e o Corpo de Bombeiros agiu rápido para socorrê-lo. César está de volta, nossa comunicação restabelecida. Boa tarde para você, César. Ei, Magnete, boa tarde para você. Agora sim, boa tarde a todos. O atendimento foi registrado ontem por volta de 11 horas da noite. A criança chegou
a sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros aqui em Araxá, nos braços da avó, acompanhada aí pela mãe. Eles levaram esse bebezinho de 2 meses. Segundo os militares, Bagnete, o bebê tinha se gasgado logo depois da amamentação. A criança estava com sinais aí de obstrução das vias aéreas, ali a pele bem arroxeada, estava com sonolência, indícios de falta de oxigenação. Durante essa situação, diante dessa gravidade dessa situação, um bombeiro iniciou imediatamente aquelas manobras de desobstrução das vias aéreas, conhecidas, a gente até já explicou aqui como fazer, seguindo aí os protocolos de atendimento pré-hospitalar. Depois de alguns segundos, Bagnete, o bebê voltou a ter respostas positivas. Primeiro veio o choro, depois a tosse e na sequência aí os sinais de que a criança já estava aí desengasgada. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros acionou o SAMU aqui em Araxá, que fica bem do ladinho, bem pertinho. Aí, logo depois dessa estabilização inicial, o SAMU conseguiu chegar aí com uma unidade de suporte avançado por lá, foi ao local, foi ao quartel, dar essa continuidade ao atendimento e realizar a avaliação médica da criança. O bebê foi encaminhado logo depois para a UPA aqui de Araxá, onde permaneceu sob a observação e o acompanhamento médico. O que é a orientação do Corpo de Bombeiros? Isso é importante a gente sempre ressaltar, Bagnete, nesses casos. Nesse caso, a mãe, a avó levaram a criança até a companhia do Corpo de Bombeiros aqui em Araxá. Muitas vezes a companhia é longe de muitas residências aqui. O ideal é ligar na hora para o Corpo de Bombeiros, porque as primeiras manobras podem ser feitas pelos próprios familiares. A gente sabe que é uma situação terrível, a gente tem filho, né, Bagnete, sabe que é sempre um susto, a gente sabe que criança engasga mesmo, mas liga primeiro para o Corpo de Bombeiros, tenha todas as orientações, eles vão te ensinar a fazer a manobra, não é uma manobra muito complicada, liga primeiro e aí depois se aciona e aí depois vai para o Corpo de Bombeiros se for necessário, eles vão também ao socorro dessa criança também. Mas primeira coisa a fazer, ligar ao Corpo de Bombeiros, que eles vão passar passo a passo, tem gente orientada que sabe fazer isso para você. Lógico, né, Bagnete, a gente sabe que é uma situação de total desespero, a gente que é pai, já teve menino engasgado por perto, sabe que realmente é desesperador e que nessa hora a gente tenta o que for possível, né? Eu volto com você. César, só quem tem menino pequeno sabe que o coração fica na mão, né? Porque você tenta manter o sangue frio, a calma na hora, mas não tem jeito. Você vê o danadinho, a danadinha ali engasgado, né? Todo mundo acaba perdendo aí o senso. Então é o que o César falou, liga para o Corpo de Bombeiros que ele já vai dar as orientações para você desengasgar. Esse nenenzinho aí, 2 meses, então é só leite materno, no muito ali, uma fórmulazinha, uma mamadeirazinha. Criança com mais de 6 meses, começa a introdução alimentar, começa a comer, eu sei o que eu tô falando, viu? O coração fica na mão. Danadinho começa a roer um brócolis ali, uma abobrinha, um pedaço de carne. Meu amigo, você fica na preocupação danada, tá bom? Por sorte, a gente tem os bombeiros e o SAMU sempre perto da gente. Você que está assistindo o Minas Urgente, procure o ponto de venda mais próximo e aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela aí, Tá no cantinho, você viu? E já compra agora. Passe a concorrer a essa premiação que eu vou te falar. Domingo tem Triângulo da Sorte especial Dia dos Pais com 800 mil reais. É prêmio especial para o Dia dos Pais com 800 mil reais. Já pensou? Só no quarto prêmio, 700 mil reais. Tá? É um presentão para o seu pai com 800 mil reais em prêmios. Primeiro prêmio, 20 mil reais. Segundo prêmio, mais 20 mil reais. Terceiro prêmio, mais 20 mil reais. No quarto prêmio, 700 mil reais. E vem os giros da sorte, que são 20 prêmios de 2 mil reais cada um, tá bom? Então vamos combinar? Feliz Dia dos Pais com 800 mil reais em prêmios e você também pode comprar a extrinha por apenas R$ 2,49, porque são 30 mil reais no primeiro prêmio e 5 mil reais do segundo ao quarto prêmio, tá bom? Acesse o QR Code na tela aí e já compra o seu. Premiação especial Dia dos Pais. Com 800 mil reais em prêmios. Isso mesmo, 800 mil reais em prêmios. E você pode realizar todos os seus sonhos. Como comprar a casa própria, o seu apartamento, o carro dos sonhos, quitar todas as suas contas. Porque só no quarto prêmio tem 700 mil reais. Esse é o verdadeiro presente para o Dia dos Pais. Do primeiro ao terceiro prêmio, 20 mil reais em cada. E no quarto prêmio, 700 mil reais. Mais 20 giros de 2 mil reais cada. Feliz Dia dos Pais com 800 mil reais em prêmios. Garanta o seu aí, eu vou garantir um intervalo rapidinho. Na sequência, Prato de Minas. Você não vai perder, meu convidado, pra gente saborear essa iguaria juntos. Eu volto já.
Gira Autoband direto da Romasol. Agora, se você tem carro elétrico, presta atenção aqui que esse recado é interessante para vocês. Fabrício, explica para o pessoal como é isso de eletroposto. É isso mesmo, Nath. Aqui na Romasol a gente tem 2 pontos de carregamento de 40 kW, tá? Então, para quem comprou seu carro elétrico agora, para quem é motorista de aplicativo, a gente tem 2 pontos para te atender. Lembrando, monitoramento 24 horas, funcionamos 24 horas também, temos um espaço lá dentro, a gente oferece água, ar-condicionado, um cafezinho para dar aquela esquentada. E lembrando, também para quem quer investir nesse mercado, fazemos também os carregadores no seu comércio ou em outros locais. Tá vendo, gente? Aqui na Romasol tá preparado para receber você. Enquanto seu carro carrega ali, você entra, descansa, usa a internet, toma uma aguinha. Gente, tudo em segurança aqui na Romasol. Vem pra cá. Mineirão informa. Sai setor vermelho. Entra setor Cicobi, na cor turquesa. Mais que um grande parceiro do futebol mineiro, é o Cicobi em campo, ao lado de todas as torcidas. E jogando junto com você sempre. Setor Cicobi no Mineirão. Vem torcer, cantar e vibrar com a gente. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Nos dias 22 e 23 de agosto, Uberlândia recebe o Adventurar Festival, um evento para toda a família com esporte, natureza, aventura e muita diversão ao ar livre. Corrida de trilha, mountain bike, canicross e uma etapa do Campeonato Mundial de Corrida de Aventura, além de oficinas, espaço kids, alta gastronomia e atrações musicais. Garanta já o seu passaporte em festival.adventurar.tv. Apoio Tá Todo Mundo Mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa. E claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Ai, mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start. Gira Autoband, direto da Osaka Toyota. E na semana do Dia dos Pais, claro que eu ia trazer o mais novo papai da área, o Bruno, novo papai da Osaka, não é isso mesmo, Bruno? Isso mesmo, Natália. E na semana do Dia dos Pais, estamos com condição exclusiva para a Hilux, que é referência e força no mercado. 40 mil de bônus no seu seminovo. 40 mil de bônus. É um baita de um bônus, é um presentão aí para você, papai. E além da Hilux, tem outros carros também com uma condição especial? Temos sim. Temos Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até 20 mil no seu seminovo. E Yaris Cross XR a partir de 139.990. Gente, e sempre lembrando para vocês, né? Toyota tem 10 anos de garantia. A Osaka, em quais cidades? Nós temos a Osaka 2 lojas em Uberlândia, uma em Patos de Minas e uma em Uberaba. Vem para a Osaka. Aproveitem, somente essa semana do Dia dos Pais. Vem para Osaka. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta a partir do 12h40 no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Azulim, perfumes de casa, a vida pede e Start faz. Quinta-feira é o dia mais saboroso da semana, é o dia do Prato de Minas e no cardápio de hoje, olha só, a Maria Eduarda foi lá no Frango Frites do Pátio Sabiá experimentar o combo mais pedido do restaurante. Tirinha de frango fritinha acompanhada de batata chips doce com uma série de molhos. A Maria Eduarda me contou que se divertiu demais. Bora conferir? Roda o prato. Prato de Minas Gourmet. E o Prato de Minas de hoje está aqui no calçadão do Pátio Sabiá, um gostinho de cozinha mineira, e a gente não podia deixar de visitar o Frango Frites.
porque eu acho que aquele gostinho de tirinhas de frango faz parte da cozinha mineira. E a gente veio conhecer o Paulo, que é o anfitrião do Frango Frito, e ele vai falar pra gente que esse combo que a gente vai apresentar hoje é um dos combos que mais sai. Isso, tanto no online quanto aqui na praça de alimentação é o que mais sai. São as tirinhas, acho que é o que o pessoal tem mais facilidade de comer, é o corte de frango mais popular e é isso. Bom, e o que a gente pode falar desse prato? Porque eu pedi uma batata um pouquinho diferente. Ele sempre acompanha um frites, né, que são as nossas opções de batata, de acompanhamento. No nosso caso, que você pediu o combo do tamanho casal, vem 4 molhos e 2 bebidas já acompanhando. Então, é um combo para uma refeição completa, para todo mundo sair de barriga cheia. E tem uma batata, que ela é uma batata doce. Gente, eu tô confiante que vai ser uma batata mais fit. Até que não, porque é o chips, né? Então ela é frita do mesmo jeito. A gente fatia a batata doce fininha, só que ela não tem um gosto, ela tem um gosto mais característico da batata doce. Ela não é tão salgada como a outra. Muita gente opta por essa opção no acompanhamento. Paulo, vamos pôr a mão na massa, que eu acho que é o melhor que a gente pode. Vou mostrar pra vocês como é que é. Bom, aqui na cozinha a gente já sente aquele cheirinho gostoso de frango e eu fiquei sabendo que tem um segredinho, né, Paulo? Um conjunto de segredos, né? Acho que o primeiro deles é trabalhar com os ingredientes sempre frescos. Então aqui a gente corta o frango diariamente, é sempre um preparo de antes da loja abrir. Então tá sempre com o frango novinho, temperado no dia, com a marinada feita. O segundo segredo, eu diria que é a farinha. A gente mistura ela com mais de 17 temperos, uma receita da casa antiga. Essa é um pouco mais secreta. Essa não pode contar. Isso. E o terceiro segredo, assim, que eu contaria é o empanar na hora. Então sempre que a gente sai o pedido, a gente conta com esse prazo de empanar e fritar. Então sempre vai ser uma fritura recém-feita. Ou então seja, os pratos são todos frescos. Isso, exatamente. Tanto os produtos são do dia, quanto no preparo eles saem na hora. Aqui eu vou empanar em torno de 500 gramas, para na hora que a gente for pesar ali, dar certinho o tamanho da porção casal. Essa tirinha, a gente também faz ela com a farinha panko, que aí ela fica mais crocante ainda, que é a tirinha extra crisp. Sai bastante também, o pessoal gosta. O empanado fica mais grosso, eu diria, né? Eu, particularmente, prefiro com esse empanado. Tem gente que só come com o empanado mais grosso. Então, depois de garantir que o empanado está uniforme, é hora de fritar. Essas aqui vão ficar em torno de 5 a 6 minutos fritando. A gente aqui usa o óleo de algodão, ele tem essa cor um pouco mais escura mesmo, mas aqui a gente filtra ele todo dia e a gente faz uma análise do pH dele sempre que precisa trocar por um óleo novo. Paulo, eu fiquei sabendo que o óleo de algodão ele é um pouco melhor para reduzir também essa quantidade de gordura, né, nos alimentos. O óleo de algodão ele deteriora mais lentamente do que o óleo de soja. Então utilizar ele na gordura garante que o alimento vai ficar mais sequinho, aquela fritura de mais qualidade. Então ele, apesar de ser mais caro, ele dura um pouco mais, ele dá uma vida útil maior dentro da cozinha. Quando dá o tempo, pessoal, muito importante a gente escorrer corretamente o óleo aqui em cima da fritadeira, para desde o início do processo já tirar todo o excesso. O prato já está aqui na mesa. E eu fiquei sabendo que essa tirinha é antiga aqui em Uberlândia. É verdade. A loja começou em 2013, tinha uma loja lá no centro. E foi a primeira loja de Uberlândia a trazer esse conceito de frango empanado, frito, dessa forma. E estamos aí desde então, já são 13 anos, vamos inteirar 14 logo logo. Aqui veio com a batata chips doce, que o método de preparo é similar, só que frita em fritadeira diferente, por ser o vegetal. E os molhos já estão ali apostos. A gente tem aqui o Smokehouse, que é a maionese defumada, barbecue tradicional, o molho de pimenta, esse é um pouco mais forte, e o molho de cheddar. Então vamos pôr a mão na massa. Tá na hora já? Vamos pôr a mão Fica à na vontade. massa, que eu já tô passando vontade. Tem uma crocância diferente, viu? Como eu estava comentando com você, assim como os outros alimentos, os molhos também tem preparo diário aqui na casa. Então a gente faz praticamente quase todos os dias, todos os molhos, ou dia sim, dia não. Paulo, mas o que combina com frango é uma coca. E uma coca gelada.
a esse prato maravilhoso. Bom que você gostou. Paulo, a gente tá vendo que é aqui no Pátio do Sabiá, segundo piso. Mas conta pra gente o horário de funcionamento, quem pode pedir esse combo. Esse combo tá disponível no Frango Frites, no iFood. A gente tá aberto lá das 11 às 10h45. O funcionamento aqui no Pátio do Sabiá é das 11 às 23, todos os dias da semana, então segunda a segunda. E além do nosso link nas plataformas online, lá a gente também tem um cardápio fitness, com opções com caloria contada, com os macros detalhados. Então, quem quiser conferir, chama Frango Fitness no online. Enquanto o Paulo vai comendo, nada melhor do que ganhar um presente, né, Paulo? Um presente da nossa parceira Start, que a gente sabe que você mantém tudo limpo, Maravilha. que os pratos são Já frescos. somos clientes Start, vai ajudar só. Claro, também um presente da Band, o Prato de Minas. Da Band Triângulo, Coca-Cola e parceria da Start também. Esse já é um modelo novo, hein? Bonitão. Bom, muito obrigada, Eu Paulo. que agradeço, até a próxima. Vamos terminar isso aqui. E vamos terminar, vamos comer. Oferecimento Azulim, tudo que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Coca-Cola, a magia acontece. Um super prato de Minas pra você comer com a família inteira, com a galera toda. Maria Eduardo, o pessoal do Frango Fritos fazendo bonito, você viu só? De dar água na boca. Com esse super prato de Minas, que você só vê aqui no Minas Urgente, eu vou fazer um intervalo rapidinho e volto já! O paizão merece. Aproveite as ofertas do Dia dos Pais no Bernardão. Pernil paleta suína resfriada com pele e osso, 9,98 kg. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, 6,98 kg. Bacon Seara, 24,98 kg. Cerveja Antártica Pilsen, 350 ml, pack com 18 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai a 3,9. Coca-Cola, 2,5 litros, tradicional ou sem açúcar, 9,98. Camisa Polo Wine básica com bolso ou calça jeans masculina, todos os tamanhos, 49,98. Bernardão, 51 anos. Aqui você sempre ganha. Em Uberlândia, o cuidado com os alunos não termina quando a aula acaba. Porque educar é bom, mas educar e cuidar é para a vida inteira. Por isso, a Prefeitura reuniu todas as suas atividades para milhares de crianças no programa Educar e Cuidar. Esportes, música, cultura, lazer e tecnologia para fazer a diferença na vida da sua família. Educar e cuidar é ensinar na escola e na vida fora dela, para alunos da rede pública e privada. Acesse o site e encontre a atividade extra disponível para seus filhos. Educar e cuidar. O nosso cuidado com as crianças vai muito além da aula. Prefeitura de Uberlândia. Com nossas crianças, por todos. Ser pai é caminhar junto. É acompanhar cada passo. É fazer sorrir com leveza e também consolar se preciso. E, acima de tudo, é estar presente em cada momento. Neste mês dos pais, a Philips Aparelhos Auditivos tem o presente perfeito. Desconto de até 50% no segundo aparelho auditivo na compra do par. Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado. Aqui, onde cada geração planta seu sonho, também ensinamos a colher o conhecimento. Escolher Unipac é ter uma formação de excelência, com uma estrutura moderna, cursos de ensino presencial, experiência comprovada e garantida de verdade. Unipac, tradição que atravessa gerações há mais de 20 anos. Não pode ser, não posso acreditar que era tudo mentira. O que me disse seu olhar. Saudade dessa bagaça, desse clima de boteco, da cacheta, das cachaças, do cachorro caramelo me perturbando e desse líquido gelado espumando no copo americano. Que saudade dessa bagaça, desse clima de boteco, da cacheta, das cachaças. Acho chique. Oferecimento. Trem da Roçuai. É mais que um empório, é um pedacinho da roça pertinho de você. Varanda e Living e Roberto Reis Casa. Tudo em um só lugar para decorar toda a sua casa.
Cical Nissan, sua concessionária Nissan em Uberlândia e região. Coladinho no Minas Urgente tem Band Mulher. Com quem? Com ela, Vanessa Pires, que deu o ar da graça no nosso programa. Boa tarde, bem-vinda, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos e todas. Eu estava com saudade de vocês, de estar participando aqui, viu, Bagnete? E vamos aos destaques, que já começa o Band Mulher. Hoje é quinta-feira, temos um Acho Chique. Silvia Vilela, gente, foi viajar para Orlando, nos Estados Unidos, e ela trouxe vários conteúdos pra gente. Ela vai mostrar uns passeios que ela fez por lá, com várias dicas que ela traz pra gente, e uma entrevista com ninguém mais, ninguém menos que o Enzo Rabelo, que é hoje ele é um jovem, a gente conhece ele desde criança, o filho do Bruno, né, do cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Gente, o menino já tá um rapazão e ele tá despontando pra caramba como cantor. E ele vai falar sobre isso nessa entrevista que a gente vai mostrar. Então não perde não, porque tá assim, imperdível, e eu tô esperando todo mundo. Band Mulher com Vanessa Pires, depois de 50 dias de férias e passagem pelos 5, 6 países, tipo a Silvia Vilela, ela está de volta. Vou fazer o intervalo rapidinho para agilizar. Minas Urgente volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim. Tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Agroband News. Oferecimento Universidade do Agro Uniub, a primeira do Brasil. Tá todo mundo na Uniub. Matrículas abertas. Cocacer. Pronta para o futuro. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Agroband News. Já estamos no ar com notícias do campo a partir de agora. Minas Gerais continua liderando o consumo de carne suína no Brasil. Cada mineiro consome em média 27,4 kg da proteína por ano, volume de 34% acima da média nacional, que atinge o recorde de 20,5 kg por habitante. O avanço reflete a mudança nos hábitos alimentares e o bom momento da suinocultura brasileira. No mercado externo, o país já é o terceiro maior exportador mundial de carne suína, com mais de 1,5 milhão de toneladas embarcadas em 2025. E o mercado global de pecuária de precisão deve atingir 12 bilhões de dólares até 2030, valor equivalente a cerca de 67 bilhões de reais. A estimativa projetada pela consultoria reflete o avanço constante do uso de sensores, sistemas de automação e análise de dados das próprias propriedades rurais brasileiras. Essa transformação no setor produtivo ganhou destaque durante a 52ª Expo Leite, realizada no Paraná. Durante a feira, soluções de infraestrutura elétrica e automação dividiram o espaço de exposição com máquinas agrícolas e equipamentos modernos voltados para a cadeia leiteira. Com essa notícia, o Agroband News termina por aqui. Obrigado pela sua companhia. Voltamos na próxima edição. Até lá! E o Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. Passou rápido demais, né? Mas não fica triste não, tá chegando Vanessa Pires com o nosso Band Mulher. O nosso reencontro tá marcado para amanhã, sexta-feira, 12h40, depois do Donos da Bola, tá? Amanhã tem o nosso comentário político. Eu me despeço de vocês com imagens do Prato de Minas de hoje. Forte abraço, tchau. Mesmo quando